Ontem nós tivemos uma entrevista exclusiva do ex-presidente da República, Michel Temer, no Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan News. E um dos assuntos abordados na conversa foi a liberdade de expressão. Temer defendeu uma liberdade ampla, pautada única e exclusivamente na Constituição. Vamos ouvir o posicionamento dele. Para discutir tudo é preciso liberdade de expressão e isso hoje é um ponto de interrogação no país. A pergunta que eu faço ao senhor é: qual é o nível de liberdade de expressão que nós temos hoje no Brasil? Bom, nós devemos ter, na verdade, Piotr, o nível mais elevado de liberdade de expressão. Evidentemente, liberdade de expressão pautada pela Constituição brasileira. Você não pode, por exemplo, considerar a liberdade de expressão violar os princípios democráticos, porque o Estado democrático é um dos fundamentos da própria Constituinte que fez nascer a Constituição de 88. Então, tudo aquilo que agride o Estado democrático não pode ser considerado liberdade de expressão. Agora, não significa que a pessoa não possa manifestar-se, porque você tem no sistema normativo os pressupostos para, eventualmente, se houver um excesso, você tem medidas judiciais. Eu não veja bem, veja até o caso da liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa até interessante. Você sabe, Capês, que a Constituição não tem uma palavra sobre a liberdade de imprensa. Ela tem sobre a liberdade de informação. Então a liberdade de imprensa, ela é conteúdo de um continente chamado liberdade de informação, porque no Estado democrático o povo tem direito a saber tudo, e saber tudo tem que ser por meio de imprensa, e se é por meio de imprensa ela tem que ser livre. Mas você veja que ela tem limitações. Você pega, por exemplo, o chamado direito de resposta. O que é o direito de resposta? Não é uma agressão à imprensa. É para você completar a informação. Muito bem, gente. Para vocês que chegaram agora e estão nos acompanhando através do rádio, são 11h34. A gente está contextualizando e repercutindo um pouco a entrevista de ontem do ex-presidente da República, Michel Temer, ao programa Direto ao Ponto do nosso Adalberto Piotr. A gente estava ouvindo uma sonora a respeito do que ele pensa sobre liberdade de expressão, mas ele falou ainda sobre o papel do Supremo Tribunal Federal nesse contexto de fiscalizar a informação. Mais um trecho. Que a jurisdição é algo inerte. Ela só age se provocada. E você sabe que quem mais provoca a jurisdição, especialmente do Supremo, é o Poder Legislativo. Exatamente. Porque, não é, Capezou? O sujeito perde um projeto de lei qualquer lá, o partido, o líder, alguém vai ao Supremo. Chuva de Adim, né? O Supremo provocado, ele tem que decidir. Primeiro ponto. A minoria perde e vai recorrer ao Supremo, é isso? Supremo. Que é contra a democracia lógica parlamentar. Sim, porque, na verdade, essas questões devem ser solucionadas no próprio legislativo, interna corporis, não é? E, lamentavelmente, não tem acontecido isso. Leva-se tudo ao Supremo, o Supremo tem que decidir. Agora, você faz uma observação crítica, que eu não faço exatamente, mas eu me sirvo de uma dicção do Rui Barbosa. O Rui Barbosa dizia: o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que pode errar por último. Sim, o privilégio de errar por último. Então, o que acontece é o seguinte: você tem uma estrutura governativa no plano judiciário, que a última palavra é do Supremo. Então pode ser que ele erre. Pode ser que erre. Isso não há dúvida. Mas, no geral, isso não acontece. Muito bem, tá aí as falas do ex-presidente da República, Michel Temer. Aqui nós temos órfãos de Michel Temer, meu querido Felipe Campos. Os dois aqui morrendo de saudade do ex-presidente. Eu vou ser bem sincero, eu acho que, na minha opinião, né, não sou um cara de política, sempre naveguei no entretenimento e também, né, navego até hoje, mas eu gosto do Michel Temer. Eu acho que para mim é um dos caras que mais sabe manobrar, fazer política no nosso país, sem dúvida alguma, é o Michel Temer. Concordo. É um grande político, o governo dele deixou um legado na economia importante, porque a gente vinha de uma recessão brutal, desastre causado pelo governo Dilma. O governo do Michel Temer, com o ministro Henrique Meirelles e uma grande equipe econômica, conseguiu começar a reverter aquele desastre. Tivemos o legado na educação do novo ensino médio. Agora também está sendo desmontado. Que está sendo desmontado, mas também tiveram momentos complicados. Por exemplo, não vai passar para a história como um governo exemplo no combate à corrupção, né? Todo mundo lembra daqueles episódios, inclusive envolvendo o grupo JBS, enfim, tudo que aconteceu ali. Ô Antônia, você tem saudade do Temer?
Não, eu não tenho saudade. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto da elegância desse vampirão, né? Uma coisa meio... eu gosto da elegância dele. Eu acho que o país pede, sabe? Ele é uma coisa meio assim... É vampirão, o filho dele. Então, assim, eu gosto do jeito que ele se comporta. Ele é político, ele de fato é político. Eu acho que o país sente falta dessa elegância, porque fica... Gente, Deus, quando o Lula abre a boca, a gente se arrepia toda. Aí tem a coisa da simplicidade do Bolsonaro, que não faz questão de fazer, né, jus à liturgia do cargo. Então a gente fica órfão e fica essa grande confusão. O Temer senta, cruza a perna e fala elegantemente, sabe? É um homem chique, elegante, e ali ele vai escorregando e vai fazendo as coisas que tem que ser feitas. Faz o Bolsonaro assinar uma carta depois do 7 de setembro, dizendo que não falou nada do que falou. Enfim, o Temer é o cara para articular isso aí. Né? Agora, eu só tô com a cabeça na lua, gente, pelo amor de Deus, pergunta lá para quem que liga para saber onde se cabe uma quinta pessoa nessa tripulação, minha gente. Eu quero ir para Marte com aqueles boy, pelo amor de Deus. Você quer ir, né? Você quer ir, não quer? Eu quero. Então eu vou verificar isso para você. O Paulo e Matias manda um WhatsApp. É muito bom de articulação. Ele vai tranquilo. ver se ele consegue te enfiar num foguete. A gente vai tentar. E voltar no cabo. Eu só não garanto que você volte. Ai, Antônia, você é o máximo. Aquela tripulação com aqueles boy ali, eu não volto não. Ô, mano, Ciro te mandou um beijo, ó. Quem? Travou. Quem mandou um beijo, Antônia? A gente não viu aqui. Ciro Nogueira. O Ciro? O Ciro Nogueira. Escuta, deixa eu falar uma coisa com vocês. O Michel Temer, de alguma forma, como a Antônia disse, ele se portava daquele jeito e tal. Só que a fala dele sobre o Supremo Tribunal Federal me chamou bastante atenção. Então ele diz que o Supremo erra, mas no geral não erra. O que ele quer dizer com isso? Me expliquem. O que ele quer dizer é que, como qualquer instituição democrática... eu tomei banho, mas não tô... O Supremo é a mesma coisa você falar isso. É passível de erro. O que ele quer dizer? Mas que tem uma função no equilíbrio entre os poderes de errar por último, para citar o Rui Barbosa, como ele fez. Ou seja... existe no judiciário todo o sistema de recursos e, claro, a interpretação última cabe ao Supremo. O ponto é, erros sempre existem, mas a grande virtude da democracia é que ela possui em si mesma os mecanismos para o aperfeiçoamento do sistema. Ou seja, se o judiciário erra, a gente precisa que o legislativo crie novas leis, crie novos mecanismos para aperfeiçoar institucionalmente o funcionamento do judiciário e numa melhoria constante. O ponto é esse. Agora, o Temer, você acha que ele vai ter mais esse papel de conselheiro, Dani, daqui para frente? Ou você acha que ele... Acho difícil ele ter alguma entrada agora no governo Lula. Porque comentavam, né, no passado que ele poderia ser o candato da terceira via. Mas o problema dele é que ele não tem voto. A população, acho que assim, boa parte da população nem sabe que ele foi presidente. Então, como não? Lá no Líbano fizeram uma festa com ele. É porque ele tem ascendência libanesa. Não, tudo agora, bem, o ponto é o seguinte, uma parcela significativa da população brasileira não conhece ele, não sabe do trabalho, tudo mais. Agora, esse papel de conselho... Você acha que ele é uma incógnita? Ele foi um político mais de bastidor, né? Do que uma figura majoritária. Exatamente. Ele é um político mesmo, né? É um dos raros políticos que existem no Brasil. Que de fato busca o diálogo, que tem uma agenda sendo implementada e busca avançar essa agenda através de se fazer política com P maiúsculo, né? Como deveria existir no Brasil, mas infelizmente o que a gente mais vê é politicagem, né? Então, ele tem um papel, uma autoridade, ele é uma autoridade na política brasileira. Ele teve uma entrada e uma influência muito grande na gestão do Bolsonaro e que ajudou em momentos-chave. Já escreveu carta. Agora, se você entrar no site do Palácio do Planalto e tal, você vai ver ali falas de que o impeachment da Dilma foi golpe. Então, nesse contexto em que o PT enxerga como golpe, né? Exatamente. Seria o grande golpista. Ele não tem a menor chance de ter uma entrada hoje minimamente significativa no governo federal, né? Infelizmente. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a política é como nuvens, para citar uma fala que... Tá aí da Atena para mostrar isso pra gente sempre. É possível que as coisas se alterem. Nunca é demais lembrar que o Temer virou presidente porque foi vice da Dilma. Ou seja, a história de articulações do MDB com o PT
PT é de idas e vindas. Mas o problema não foi do Temer, foi burrice do PT, então, de ter colocado ele como vice. Então, ele não Falando em Lula,